Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Deixa eu dar uma ajeitada na luz aqui para melhorar a questão da iluminação. Bem, meus amigos, vamos lá? Vamos conversar? Tem alguns assuntos aqui de bastidor de futebol para a gente trocar uma ideia. E eu queria começar o vídeo fazendo uma reflexão aqui com vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas teve a chegada do Gerson lá no Cruzeiro. E o pai do Gerson, ele tá roubando a cena. E assim, tem muita gente que acha engraçado e tal. Mas vendo por esse lado agora, eu acho que de fato o Gerson seria um péssimo negócio. Se eventualmente, sei lá, o Palmeiras tivesse tentado alguma investida nele. E por que eu falo isso? Não é pelo atleta em si. Mas é porque hoje eu sinto que o foco não tá mais no atleta. Parece que o foco tá mais no empresário dele, no pai dele, do que nele. O atleta Marcão hoje ele rouba mais a cena e chama mais atenção do que o próprio Gerson. E isso é um problema. Isso é um problema. Na minha visão, isso é um problema. Porque quem é o atleta, quem é para ser o centro das atenções, é o Gerson, é o jogador. E quando você tem alguma coisa roubando mais a cena lá, não me soa legal isso. Fora que teve várias situações, né? O pai dele lá cumprimentando todos os jogadores, acho que na chegada do treino, como se fosse o dono. Mano, ele chegou, eu vi um vídeo dele cumprimentando os jogadores, mas não é assim, sabe? Cumprimentando assim, se apresentando, prazer, tudo bem, conhecendo o pessoal. É meio que tipo assim, sabe? Eu sou o dono disso aqui agora. E parece que ele vai ter uma sala também, no CT do Cruzeiro, uma sala pra ele. E ele ganhou uma camisa do Cruzeiro lá, até com o nome dele, né? Escrito Atleta Marcão, em referência a frase do BAP aquela vez que aconteceu aquela situação ali sobre a negociação com o Gerson. Então assim, meus amigos, eu não acho isso legal não, velho. Eu não acho isso legal, não acho isso normal. E eu não queria que o Palmeiras entrasse numa vibe dessa não. Eu acredito que todo torcedor do Cruzeiro vê a chegada do Gerson com bons olhos, porque é um bom jogador. É um bom jogador. Tecnicamente falando, um ótimo jogador. Mas a forma como está sendo conduzido esse processo me parece um pouco estranho. Quando alguém já chega no clube meio que ditando as regras e a sensação que dá é essa. Meio estranho isso, né? Bora lá então? Roda essa vinheta e bora lá. Ah, pessoal, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Nossa, como que eu começo o vídeo sem falar isso pra vocês? Que falta de educação a minha. Pô, o Corinthians está eliminado da Copinha. O ano nem começou e o Corinthians já foi eliminado de uma competição. Justamente para quem? Pro Guarani. Não é eles que ficam falando tanto, né? Chamando o Palmeiras de Guarani da capital. Agora eu entendi por que eles chamam o Palmeiras de Guarani da capital. Corinthians eliminado na Copinha. Então uma notícia aí, ó, para pelo menos refrescar os ânimos dos torcedores palmeirenses. Pelo menos na Copinha nós estamos sendo bem representados. Na Copinha e no futebol feminino estamos bem representados. Agora no masculino a gente precisa entender o que está acontecendo. E uma parte de entender o que está acontecendo compreende o processo de que o Everton, que é o goleiro do Palmeiras, ele está negociando com outros clubes. E eu acho isso muito estranho também. E se eu falei aqui em relação ao atleta Marcão e Cruzeiro, eu sou obrigado também a falar sobre isso. Porque se eu falei de um outro clube, ó, eu tenho que falar do Palmeiras agora. Eu tenho que ser coerente aqui. E uma coisa que não me parece saudável também no Palmeiras
É a forma como o Everton ele está dialogando com outros clubes de forma livre, assim, independente do Palmeiras. E aí, as matérias que nós temos é que o Everton não está forçando uma saída do Palmeiras. Ué, peraí, como que não? Ele não está forçando a saída do Palmeiras, mas ele já conversou com o Bahia, já conversou com o Grêmio, mas não está forçando saída. Isso mostra o desconhecimento que o senhor Abel Ferreira ele tem do Palmeiras. Porque o Abel Ferreira vir em uma coletiva querer cantar pra torcida quem é ídolo ou quem não é do Palmeiras, aí já é demais. Tudo bem, Abel, você querer abraçar Leila, abraçar Barros, você querer passar a mão na cabeça de atleta que, depois de ficar 2 anos parado, lesionado, fica fazendo rachão aí no futebol amador. Tudo bem você querer passar pano pra isso, porque você passa pano pra isso. E aí, você vem e quer ditar pra torcida quem que é o maior ou o melhor goleiro da história do Palmeiras? O Everton é o maior goleiro da história do Palmeiras, gostem ou não. Tu não vai ditar a regra aqui, cara. É impressionante que você chegou sendo um líder, sendo uma pessoa sagaz, uma pessoa inteligente, uma pessoa adaptativa, uma pessoa autocrítica. E será que você não percebeu que você tá caindo e cada vez caindo mais? Você passou daquele técnico que mostrava um controle mental da equipe absurdo, que fazia a equipe ter viradas de chaves em segundos no jogo, minutos decisivos, uma equipe que não desistia jamais, para um cara que dentro do vestiário fala que não tem mais como ganhar a competição para os seus jogadores. Pô, será que você não tá vendo que você tá minando tudo aquilo que você conquistou, toda aquela imagem que você fez? E aí você chega na coletiva ainda e quer determinar para a torcida do Palmeiras quem que é o maior goleiro da nossa história, sendo que você sabe muito bem quem que é o maior goleiro da nossa história. Você sabe muito bem quem que é o maior goleiro da nossa história. O maior goleiro da nossa história foi um cara que estava com os exames ok, que estava com o contrato já redigido e deixou de assinar com o Arsenal para jogar a Premier League, para jogar a Série B porque viu o Palmeiras caindo. Esse é o maior goleiro da nossa história. E quando a gente fala do maior goleiro da nossa história, nós não estamos falando da quantidade de títulos, porque esse é um caráter que não deve ser apenas quantitativo, mas qualitativo. O maior goleiro da nossa história chama-se Marcos. Se você não conhece a história do Palmeiras, se você nunca parou para entender que o Palmeiras ele começou muito antes de você e da Leila chegar nele, muito antes de vocês, né? A Santa Trindade do futebol, Santa Trindade, Abel, Leila e Barros, a Santa Trindade. Saiba que o maior goleiro da nossa história chama-se Marcos. Marcos é o maior goleiro da nossa história. O cara que foi comprado por alguns pares de chuteira. Chegou no Palmeiras, ganhou projeção com o Palmeiras, trouxe ao Palmeiras o primeiro título, abriu a nossa história na Copa Libertadores da América, foi para a Copa do Mundo, foi campeão da Copa do Mundo, foi rebaixado com o Palmeiras, recebeu uma oferta de fora, escolheu permanecer no Palmeiras e aqui no Palmeiras encerrou sua carreira. E é palmeirense até hoje. Então, mais respeito, porque o Marcos, ele respeita muito você. E você deveria respeitar mais ele. A história dele, a memória dele. Tudo que ele fez para esse clube. Então, não vem querer ditar regra, meu amigo. E agora você toma um tapa na cara. O maior goleiro da história do Palmeiras, segundo você, tá conversando com o Grêmio, tá conversando com o Bahia. Por quê? Porque ele não respeitou a decisão sua de deixar o Carlos Miguel como titular? E ele tá querendo voltar à titularidade? Ele acabou de vir de lesão, ele não podia esperar um pouco mais, não podia ter mais paciência? Você mesmo disse que
pretende fazer um rodízio entre os goleiros porque você entende a liderança dele? E agora? Que ele tá conversando com outras equipes. Ah, ele não tá forçando a barra para sair. Então, assim, se realmente o Everton estiver conversando no paralelo com essas equipes para querer sair do Palmeiras, dispensa, irmão. Dispensa. Não renovou com o Lomba já? Por mais essa temporada? Já não tem um Carlos Miguel? Sobe o goleiro da base aí como terceiro goleiro e dispensa. A gente não precisa ficar se humilhando não pra quem quer sair, cara. Quer sair, não entende o momento da equipe, não entende as escolhas técnicas. Porta da rua é a serventia da casa. Com todo respeito, tá? Acho que é um goleiro vitorioso, um goleiro de qualidade, foi uma liderança. Sentimos falta dele sim no final da temporada agora, mas essa atitude aí me deixa muito contrariado, mas muito contrariado mesmo. Não acho uma atitude legal isso não. Ah, Neto, mas o cara tem direito a pensar na carreira dele. Concordo, o cara tem direito a pensar na carreira dele. Mas que converse com o clube primeiro. Que entenda primeiro a intenção do clube. O que vocês precisam. Porque na hora que eu precisei, vocês estavam ali, né? O que vocês precisam agora da minha parte? E é isso que um maior goleiro da história do Palmeiras, e melhor goleiro da história do Palmeiras, e ídolo do Palmeiras faz. Ele entende o momento da equipe. Assim como o Marcos entendeu o momento de ficar na Série B. Então, quando for falar de maior goleiro, de melhor goleiro, de maior ídolo, estuda a história do Palmeiras, porque você não sabe dela, Abel. Você não sabe. Na sua cabeça, ela começou quando você chegou, quando a Leila estava aí. Mas não. Vocês não sabem o que é o Palmeiras. E, meus amigos, é o seguinte. Ontem nós tivemos a notícia aí na segunda-feira que movimentou as mídias sociais sobre o Paquetá ter sinalizado positivamente a voltar para o futebol brasileiro, voltar para o Flamengo. Isso porque hoje o Paquetá, ele entende que dentro do futebol brasileiro ele tem mais capacidade de ir aquecendo aí os seus motores para uma Copa do Mundo, uma convocação. Se tem uma coisa que todo atleta tem um ponto de interrogação hoje, é em relação à Copa do Mundo, né? Parece que os atletas, principalmente os atletas brasileiros, eles estão com dúvidas sobre uma provável convocação. Isso porque você tem o técnico ali, o Carlo Ancelotti, que é um técnico diferente, vem de uma outra cultura, gera aquela apreensão no jogador, do tipo assim, pô, será que o Ancelotti vai me convocar? Porque os caras já enxergam meio assim, não é um técnico brasileiro, não é aquele técnico que é motivado por empresário. O cara é motivado por resultados, por mostrar um bom futebol, por ser protagonista nas equipes. E hoje, você pega, por exemplo, o Paquetá, ele tá no West Ham. Só que o West Ham, embora esteja na Premier League, ele tem uma projeção inferior que algumas equipes brasileiras. Ah, Neto, que besteira você tá falando. Não, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Meus amigos, se você pegar algumas equipes do futebol brasileiro, a projeção é maior. Quem que a gente teve na final da Libertadores? Palmeiras e Flamengo, certo? Flamengo saiu campeão. Quem que foi jogar o Intercontinental? Flamengo. Quem que chegou na final e levou até os pênaltis contra o PSG? Foi o West Ham? Não, foi o Flamengo. No Super Mundial de Clubes, as equipes brasileiras se destacaram mais. O West Ham tava no Super Mundial de Clubes? Pelo que eu saiba, não. O West Ham não tava. Então vocês vão me dizer que o West Ham ele tem um peso maior do que equipes brasileiras hoje? Algumas, né? Não todas. Não, não tem. Ah, Neto, mas a Premier... Não, beleza, tá. A Liga Inglesa eu sei que tem, claro, muito mais peso que a Liga Brasileira. Isso eu sei, gente. Mas eu não estou falando da Liga, eu estou falando do clube. Na minha visão, quando o atleta pensa em fazer o caminho inverso, voltar para o Brasil pensando em Copa do Mundo, faz sentido, dependendo da equipe que ele estiver atrelada. Isso gerou uma reação aí dos rivais, e eu vou colocar um vídeo para vocês aí, um trechinho, sobre um ídolo aí da torcida do Palmeiras, né?
que inclusive foi campeão pelo Palmeiras, um cara que fez muita falta em diversos momentos aí. Ele falou um pouquinho sobre isso. Créditos aí às redes sociais, as mídias aí do Felipe Melo. Bora lá ver o que ele falou. Rapaziada, tô vendo as notícias aí. Paquetá no Flamengo. Ih, isso, varão. O Flamengo não sabe brincar, não. 35 milha no Paquetá. O time já é uma máquina. Aí vai trazer mais um cara desse nível. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? As outras equipes aí que se querem bater de frente realmente tem que se reforçar. Os clubes em geral que quiserem bater de frente vão ter que se reforçar, porque rapaz, e vou falar mais. Eu sou comprometido com a verdade e transparência. Os caras já tem uma máquina de time. Um conceito bem formado assim do treinador. Assim, os caras sabem que o conceito de jogo do treinador. Os caras que tecnicamente os caras têm posse de bola, sabem, enfim. Estão acostumados a vencer. Eu não vou fazer comparação alguma porque eu não gosto de comparações. É o Real Madrid, não sei o quê. Eu não gosto de comparação, não. Mas o Flamengo, esse Flamengo, se reforçando do jeito que está se reforçando, trazendo atletas ainda de pontas para reforçar um elenco que já é forte. Foi tetra, daqui a pouco tempo vai ser penta, hexa e assim vai. Porque é muito forte o time, cara. Então, o pessoal tem que se reforçar também. Volto a dizer, se essa contratação se concretizar, que contratação, a gente está falando aí de aeroporto cheio, rapaziada. O Flamengo vai estar trazendo um atleta que vai jogar, provavelmente vai jogar a próxima Copa do Mundo. Que há muito pouco tempo atrás quase fechou por 80 milhões com o Manchester City, só não fechou por causa daquilo que aconteceu no negócio de aposta aí, que ele foi inocentado, né? Então assim, é atleta a nível mundo, global, que é muito acima da média, sem dúvida alguma. Bem, vocês viram aí um pouco do que ele falou sobre isso, né? As impressões dele. E aí teve uma página aqui também, que é a Porco no Grau. Uma página grande até do Palmeiras, que sempre repercute várias coisas. Eles falaram o seguinte, ó: Flamengo terá um meio campo com Paquetá, Jorginho e Arrascaeta em 2026. Ou o Palmeiras fecha com o Almada e o Fabinho, ou 2026 vai ser muito pior que 2025. E aí também nós temos a informação apurada lá pelo Paparazzo Rubro-Negro de que o West Ham está falando em valores ali de 40 a 50 milhões de euros para liberar o Lucas Paquetá. E o Flamengo pretende chegar nesses valores, perto desses valores sim, para ter o jogador. Se o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros para o Caio Jorge, eu vejo muito provável que ofereça 40, 41, 42 que seja, para o Paquetá. Você acha que vale tudo isso? Aí depende do seu projeto esportivo. É um cara que é identificado com o clube, é um cara que tem um futebol que aqui no Brasil sobra, é um cara que topou voltar, é um cara que até ontem estava no radar do City, do Manchester City, é que aconteceu aquilo, então aí acabou travando a negociação naquele momento. Então, é um cara que aqui no Brasil ele vai sobrar. E isso deixa os rivais em alerta. É aquele negócio, meus amigos. 2026 tende a ser mais difícil que 2025, tende a ser. Claro que às vezes não, às vezes, mas tende a ser. Tende a ser. E sobre o Palmeiras, Neto, alguma novidade? A única novidade é aquele zagueiro lá da Premier League, que agora é a bola da vez lá no Palmeiras, mas eu nem vou me dar o trabalho de conversar sobre isso aqui. Pior que é um cara mega desconhecido, é um cara que, se eu não me engano, ele tá no West Ham também, viu? Mas ele é banco de reservas. A classificação do West Ham já não é muito boa, eles estão em 18º no campeonato inglês. É bem provável que seja por isso também que o Paquetá topa vir, meu. Pô, é melhor tu ser o rei no Brasil do que você ser
na Inglaterra, né? E aí o cara, ele é banco de reservas na zaga, parece que do West Ham, um jogador lá. Pra ser bem sincero com vocês, eu nem lembro o nome do camarada. Velho. Nem lembro, galera, porque assim, é uma contratação pra mim tão insignificante pelo momento que a gente tá, onde a gente tá falando ali, tipo, Thiago Almada, sabe, John Arias, é uma contratação tão insignificante que eu nem tô dando moral pra isso. Só que ela vai acabar saindo, porque geralmente essas contratações aleatórias, elas acabam saindo no Palmeiras. Lamentavelmente. Tá bom? Então coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Boa terça-feira pra todo mundo, tamo junto, valeu, falou, até mais.